E aí, pessoal, como vocês estão? Está bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu estou trazendo mais um duelo interessante no confronto do X1 Animes. Dessa vez, duas personagens bem poderosas. De um lado temos Utiki Rukia, do anime Bleach, e do outro temos Erza Scarlet, do anime Fairy Tail. Então vamos aos duelos. As enquetes foram colocadas, vocês votaram e eu vou trazer aqui os resultados e também minha opinião, se eu concordo ou discordo com o resultado das enquetes. Bora lá para mais um duelo do X1 Animes, depois da vinheta. Para começar, eu coloquei a pergunta: quem você gostaria de ter como irmã? E nesse primeiro embate, nesse primeiro duelo, com 69% dos votos, o Utiki Rukia venceu esse duelo. Eu concordo, acredito que sim, também votaria nela. A gente tem uma relação um pouco dela com o Ichigo, né, no momento que ela vive ali, né, na casa do Ichigo por um período do tempo, a gente vê um pouco a relação deles e tudo mais. Eu considero uma relação boa, tranquila. A Erza tende a ser um pouco mais controladora, um pouco mais agressiva, né? Já é da personalidade dela, né? De punir as pessoas de uma maneira mais forte, e eu acho que eu não gostaria disso. A Rukia, desse lado, é um pouco mais tranquila, nem tanto. Ela também tem um lado um pouco mais agressivo em alguns momentos, quando você tira ela do sério, né? Quando você provoca ela. O Kon geralmente sofria por conta disso, né? Pois provocava ela e ela batia bastante nele. Mas com os demais ali, se você tratar ela de maneira bem respeitosa, ela vai te tratar também da mesma maneira. Então, acho que eu também votaria na Utiki Rukia, pois a Erza tende a ser um pouco mais mandona, né? E por conta dessa personalidade forte da Erza, eu temeria mais ela, né? Então, por isso, meu voto também vai aqui com a maioria, com a Rukia. Então, 1-0 para a Rukia. Bora para o nosso segundo critério. Neste segundo critério, eu coloquei quem sairia melhor em um jantar de gala. Esse foi o duelo mais equilibrado até agora de todos os X1 Animes, né, que eu fiz. E foi bem interessante, ficou empatado a enquete desde a hora que ela iniciou até a hora que eu fui dormir. Somente no dia seguinte, né, quando estava quase completando 24 horas, que sim, saiu a vencedora, e com 54% dos votos, novamente Utiki Rukia venceu. Não achei que seria tão equilibrado assim, mas dá para entender, pois é algo um pouco mais subjetivo. Eu também votaria na Rukia, pois ela é de uma família bem tradicional, né, lá dos Utiki, né, é uma família teoricamente do alto escalão dos Shinigamis, então provavelmente ela tem um trato um pouco mais com a etiqueta, né, com essa parte toda estética. Ela deve ter participado de jantares assim, de gala, essas coisas. Então, por conta da sua criação e tudo mais, apesar dela ser a irmã da ex-esposa, né, do Byakuya, né, pois ela é falecida, ainda assim acredito que ela tenha passado por todo esse processo de educação para pertencer à família e tudo mais. Então, acho que sim, também votaria nela. A Erza tem um passado um pouco mais pobre, vamos colocar assim, né, pois ela praticamente não conheceu sua mãe, ela foi escrava desde cedo, então ela teve que batalhar por sua liberdade. Depois ela entra na Fairy Tail e tudo mais, mas não acho que a Fairy Tail assim, seja um local adequado para ensinar esse tipo de coisa, né? De como se comportar à mesa, como você se comportar perante o próximo. Geralmente eles causam muita confusão, muita bagunça, muita destruição. Então, também votaria na Rukia. Por isso que eu não achei que seria tão equilibrado. Achei que ela venceria com uma margem um pouco maior. Mas o pessoal deu essa equilibrada. Não sei se pensando na vestimenta que a Erza poderia ter, sei lá. Em algum momento ali ficou muito equilibrado e eu não concordei assim tanto, mas tudo bem, né? Não sei o motivo específico de vocês terem votado tanto na Erza, mas eu concordo aqui com a maioria, que não foi tão maioria assim, mas também votaria na Rukia. E agora a Rukia abre 2-0. Fala galera, passando para pedir o like e a inscrição, pois ajudam demais o canal. Se quiser pedir react, torne-se um membro e ganhe 4 pedidos. E caso queira doar qualquer valor sem compromisso nenhum, tem o QR Code na tela. Muito obrigado e vamos retornar ao vídeo. E agora o terceiro critério. Quem demoraria mais para se arrumar para um encontro? E aqui com 83% dos votos venceu Erza Scarlet. Também é algo um pouco complicado de julgar, né? A Erza ela tem aquela habilidade de trocar de armadura, provavelmente ela também consegue trocar de roupa, né? Isso talvez facilitaria nesse momento, né? Mas eu não tenho total certeza, 100%, não me recordo tão bem se ela consegue fazer isso com roupa ou somente com as armaduras que ela possui.
A Rukia não, ela teria que trocar realmente da maneira normal, né? Então, colocando as duas, trocando-se de maneira normal, acho que sim, a Erza até demoraria mais, pois ela me parece ser um pouquinho mais indecisa, né? Ela carrega um monte de bagulho junto dela nas viagens e tudo mais, ela não consegue decidir mais ou menos o que ela vai precisar e o que ela não vai precisar, ela leva uma mala enorme, ou seja, isso mostra a sua dúvida, né? Ou seja, ela quer ter tudo perto e talvez para agradar, né, a pessoa que ela ama, que no caso é o Geraro, né? Talvez realmente ela demoraria mais do que a Rukia tentar agradar o Renji, né? Eu acho que ela não se importaria muito, assim, do que o Renji pensa dela nesse sentido, se ela tá bem ou mal vestida, assim, se ela tá bonita ou não. Não sei se a Rukia tem essa preocupação toda, assim, com a estética, com o seu visual, né? E acho que ela não se importaria muito, né, do Renji ver ela vestida de qualquer outra forma. Então, para ela seria mais simples, ela escolheria uma roupa qualquer roupa bonita ali, e ela ia ficar feliz com isso e não ia se importar muito com a opinião ali do Renji. Já a Erza não, a Erza me parece ser um pouco mais duvidosa nesse sentido e ela vai querer agradar bastante o Geraro, né, por conta do romance dele ser bem enrolado, bem devagar, né, o Geraro tem as suas síndromes do passado, então não aceita muito ela para ficarem juntos e tudo mais, então acho que ela tentaria agradá-lo de uma maneira maior, então eu concordo aqui, também iria de Erza, acho que ela demoraria mais, mesmo que ela tivesse o poder de trocar de roupa, né, ainda assim acho que a indecisão dela faria ela demorar mais do que a Rukia, que pegaria talvez a primeira roupa que viesse na telha, vestiria e sairia no encontro. Então, aqui eu também concordo. Então, 2-1 no confronto e eu concordei por enquanto com todos, né, que venceram. Então, interessante, tá mais de acordo assim do que eu acho que vocês acham. Estou indo com a maioria também. Vamos ver se isso continuará. Vamos para o quarto critério. No quarto critério eu perguntei, em uma competição de bebidas, quem aguentaria mais? E aqui, com 77% dos votos, venceu Erza Scarlett. Também votaria nela, acho que eu concordo sim com o resultado da enquete. Nenhuma das duas mostrou grande habilidade, né, numa competição assim, de bebidas. Se fosse outra personagem de Fairy Tail, né, que é a Kana, ela venceria com muita sobra, pois ela é especialista, né, nisso, né, nesse assunto. Em Bleach, eu não sei, talvez a Rengoku, né, conseguiria ter essa competição, pois ela também vive se embebedando. Então aqui eu acho que a Rukia é um pouco mais frágil nesse sentido de bebida alcoólica. Já a Erza, acho que sairia um pouco melhor. Ela é mais forte, assim, talvez fisicamente, mentalmente também. Acho que ela aguentaria mais. Eu iria também com ela aqui, sem uma explicação tão lógica, tão óbvia assim, né? O porquê do motivo, pois isso é muito vago, né? Às vezes uma pessoa pequena, inocente, aguenta beber muito mais do que um brutamontes, por exemplo, né? Pois o álcool vai na cabeça de cada um de maneiras diferentes. Então, seria complicado, né, julgar e avaliar isso, mas eu concordaria, assim, numa análise de personalidade e tudo mais, que a Erza aguentaria um pouco mais. Então, também concordo aqui. E temos um empate impressionante. A Rukia abriu 2-0, achei que ela ia levar de lavada, mas não, ela empatou e temos a definição no último critério. Então, bora ele. O último critério eu perguntei, quem passaria no Enem com mais facilidade? Então, aqui é uma lógica, né, de quem é mais inteligente nas matérias práticas, né, que tem dentro do Enem, né? Tem a parte da redação e tem a parte, né, mais conceitual ali, né? Matemática, português, química, física e tudo mais, né? Então, com 86% dos votos, quem venceu foi Boutique Rukia. O pessoal acredita que a Rukia é mais inteligente e eu até acredito, né? Como eu falei lá no primeiro critério, né? Ela deve ter passado por uma educação um pouco mais severa até, né? Para entrar na família que ela acabou adentrando. Já a Erza foi uma escrava, foi alguém que não teve assim uma educação base. Então, por isso, eu acho que faz todo sentido a Rukia vencer aqui nesse sentido, pois acho que ela participou de uma criação, apesar de ser um mundo diferente, né, um mundo dos Shinigamis do mundo dos humanos, ainda assim acho que ela tem conhecimento um pouco maior do que a Erza, que não teve, né, oportunidade de estudar. Ela já foi depois para a Fairy Tail, lá, claro, ela aprendeu bastante coisa, né, o Makarov meio que se responsabilizou na educação dela e algumas coisas, mas com certeza deve ter tido muita defasagem, né? Não tem como você ensinar tudo, pois você não é um professor realmente, né? Ele ensinou praticamente a parte básica ali da vida para ela conseguir sobreviver sozinha, conseguir os trabalhos como uma maga e por aí vai, né? E já a Rukia não. Ela teve que passar provavelmente por uma
educação realmente rígida para pertencer à família Kutik e tudo mais. Então eu concordo completamente com o resultado, 86% para o voto para a Rukia, e ela vence por 3-2 esse grande duelo do X1 Animes. Muito legal, concordei em todos, né? Não houve nenhuma enquete do qual eu fui contra a maioria, foi maneiro, legal, né? Nas outras eu discordei bem mais do que nessa. Nessa vocês acompanharam um raciocínio próximo do meu, e bem legal, bem interessante. E na próxima semana eu espero vocês a dar continuidade mais um duelo do X1 Animes. Dessa vez teremos um confronto entre dois protagonistas. O primeiro é Yusuke, do anime Yu Yu Hakusho, versus Josuke, do anime Jojo, parte 4. Espero vocês no próximo vídeo. Antes de terminar, gostaria de pedir que deixasse o like caso tenha curtido o conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois me ajuda bastante. Caso queira pedir algum react, torne-se um membro, você tem direito a 4 pedidos durante todo o mês. Muito obrigado a todos e até a próxima!